pecado é uma doença que afeta a humanidade desde muito cedo na sua história, trazendo sofrimento, doença e morte. Mesmo sendo um mal terrível, ele ainda insiste em ser ignorado. As pessoas desconsideram a importância do pecado. Mas será que existem pecados que são mais graves do que outros? Eu não sei se você já ouviu dizer, mas o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Será que existe perdão para ele? Qual que é a solução para esse pecado terrível que a Bíblia apresenta? Hoje, nós vamos estudar aqui no programa Está Escrito o tema do pecado contra o Espírito Santo. Então fique ligado, porque o programa está começando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos aqui mais uma vez conectados e é bom que a gente se encontre sempre aqui na Novo Tempo. No programa Está Escrito para estudar algumas coisas que são importantes demais para a nossa vida, não é mesmo? Obrigado porque você acompanha a gente aqui na TV e também você pode seguir a gente nas redes sociais para juntos aí a gente espalhar essa mensagem de esperança. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito difícil, as pessoas fogem dele, não querem nem saber sobre o tema do pecado. Quanto mais falar então sobre o assunto do pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Como é que ele pode ser evitado? Existe solução, ou seja, existe perdão para ele? A partir de agora, a gente vai à Bíblia para encontrar respostas para essas perguntas. Então me acompanhe aqui, por gentileza, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 5, eu quero ler para você uma das histórias mais tristes que a Bíblia apresenta. A partir do verso 1, nós vamos ler a história de Ananias e Safira. Diz assim o texto. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes por quanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia
destes acontecimentos. Provavelmente o tema do pecado seja o mais difícil de se falar, de se pregar, de se ensinar hoje. Por quê? Porque as pessoas rejeitam a ideia do pecado. As pessoas ignoram as consequências do pecado. Parece que nós não queremos mais ser censurados por qualquer tipo de erro. É ou não é verdade? As pessoas, os pastores, os líderes religiosos, eles não podem mais falar nada. Para piorar a situação, há uma grande vontade até para se alterar a Bíblia, atualizando assim os seus ensinamentos para suavizar os ensinos, especialmente sobre o tema do pecado. As pessoas não querem ser advertidas, mas a gente precisa saber se o pecado é uma doença, se ele traz morte, a gente precisa saber. Eu queria hoje com você estudar esse tema tão triste, duro, difícil, complicado, que é o tema do pecado. Ainda mais, o pecado cometido contra o Espírito Santo. Eu quero começar nesse tema analisando com você o pecado de Ananias e Safira como sendo instigado por Satanás. Era a figura do inimigo de Deus que estava por detrás para trazer separação, dor e sofrimento àquele casal. Por que isso? Porque o diabo, ele é o pai do pecado. Agora veja, apesar do pecado ser em essência uma revolta contra Deus, contra a sua lei, ele também pode ser entendido de diversas perspectivas. Quando a gente vai à Bíblia, no Antigo Testamento, você tem 4 diferentes tipos de palavras para ilustrar o que seria o pecado. A primeira palavra que você vai encontrar é a palavra ratá, que significa errar o alvo. Mas tem uma outra, que é a palavra ravon, que significa viver em tortuosidade ou viver em iniquidade. Tem ainda uma outra palavra, que é a palavra pechá, que significa uma violação deliberada. Esse é o pecado da mão levantada. Você tem ainda uma quarta palavra, que é a palavra rechá, que significa viver como que você estivesse deslocado, solto, se você não tivesse amarras, um barco que está à deriva. Quando você vai já ao Novo Testamento, a língua grega, em que foi escrito o Novo Testamento, tem 6 diferentes palavras para descrever o pecado e a sua consequência. Você tem a palavra hamartia, que significa errar o alvo. Você tem ainda uma outra palavra, que é a palavra paracu, que significa deixar de ouvir. Você tem ainda uma outra palavra, que é a palavra parabases, que significa atravessar ou ir além dos limites. Todas essas ideias vão ajudando a gente a entender o que seria o pecado. Mas tem uma outra palavra, que é a palavra paraptoma, que significa cair, significa deslizar, cometer uma falta. Tem ainda uma outra palavra, que é a palavra anomia, que significa desrespeito à lei, ou manifestar algum tipo de oposição a ela. Você tem ainda a palavra adiquia, que significa viver sem a ausência da justiça. Se a gente fosse resumir somente pelas palavras que a Bíblia usa para descrever o pecado, todo o pecado ele pode ser entendido como uma tentativa de você viver sem Deus, de viver sem as leis de Deus e as normas que Ele estabeleceu. Não importa assim quão perigoso ou problemático o pecado pareça, no final ele sempre vai trazer morte, sempre vai trazer destruição. Ananias e Safira, eles pensaram que eles podiam sucumbir às tentações do diabo de enganar os apóstolos. Eles pensaram que se eles praticassem aquela coisa que no primeiro momento era atrativa, eles teriam prestígio. Mas o pecado acabou trazendo para eles um resultado cruel. Trouxe morte. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Toda vez que você vive aquilo que o diabo coloca na sua vida, quando você segue as intenções e as orientações do diabo, sempre você vai viver em pecado. Não sei se você prestou atenção, mas no texto que nós líamos ali, de Atos, no capítulo 5, verso 3, Pedro dá a razão
de Ananias e Safira terem cometido aquele pecado. Ele diz assim, olha, Satanás encheu o seu coração. Veja, o desejo do inimigo é encher aqui o nosso coração com tudo aquilo que não presta. Um desejo de independência de Deus. É por isso que nesse instante a gente precisa entender qual é o plano de Deus para nós e nos afastarmos das ações do diabo. Porque esse espírito que ele manifesta é um espírito de rebelião. Você quer saber se alguém é de Deus ou não? É só você analisar se essa pessoa vive em rebelião. Essa pessoa está sob a influência do inimigo. Porque o diabo ele quer destruir toda a criatura. Porque nós somos a coisa mais importante para o nosso querido Criador. Agora, qual que é o objetivo do pecado que Ananias e Safira cometeram? Qual que é o objetivo? Como a gente está percebendo aqui, qualquer pecado, sem exceção, é uma tentativa de desvirtuar algo do seu propósito original. É você usar uma coisa com um sentido, a finalidade errada. E o diabo faz isso desde o começo da história. Você deve se lembrar do orgulho que ele manifestou no seu coração. Qual foi o efeito do orgulho? Ele passou a negar a sua realidade. Ele passou a ter um desejo imenso de ser igual a Deus. O romancista inglês chamado Daniel Defoe, ele disse que o orgulho é o governante do inferno. Foi exatamente o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Ele disse, eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías, capítulo 14, o verso 12. Veja, o diabo, ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis ser como Deus. Veja, o orgulho, ele é um pecado manco, sabe? Ele não consegue entregar aquilo que ele oferece. Então, num segundo momento, o pecado, ele age como se fosse uma camuflagem da hipocrisia. O que isso significa? A hipocrisia é uma doença que mascara a realidade. E Jesus, ele era contra isso. Quando você vai ao Evangelho, ele falou seriamente contra esse problema. Por exemplo, lá em Lucas 12, o verso 1, Jesus disse para os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma dissimulação deliberada. É a tentativa das pessoas serem enganadas ou levadas a acreditar que nós somos mais do que realmente nós somos. Esse era o pecado de Ananias e Safira. Eles queriam que as pessoas pensassem, manifestassem a admiração a respeito da sua vida, assim como a igreja havia manifestado a admiração a Barnabé. Se você voltar um pouquinho antes do texto que nós lemos, no final do capítulo 4 de Atos, você vai perceber que Barnabé recebeu respeito e recebeu a admiração da igreja porque ele vendeu uma propriedade que tinha e doou o dinheiro. Veja, Ananias e Safira, eles queriam o crédito de terem dado tudo como Barnabé. Mas sabe qual que é a diferença? Eles não queriam pagar o preço. Como a família, os dois, Ananias e Safira, estavam mancomunados com o pecado. E como é terrível quando você vê o pecado entrando e mudando completamente a realidade de uma casa, de uma família. Qual era o objetivo deles? Eles queriam ostentar e não demonstrar bondade de fato. O que é isso? Hipocrisia. Eles queriam que as pessoas acreditassem que eles eram mais do que de fato eles eram. Até os nomes deles davam uma ideia de boa reputação. Sabe o que significa o nome Ananias? Deus é cheio de graça. Quando alguém falava o nome de Ananias, pensava, não, esse camarada é um abençoado. E Safira? Significa bela. Então era o casal perfeito. Eles ostentavam virtudes, mas tinham um problema. Eles escondiam os seus defeitos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não se impressione com a vida alheia. Nem tudo que reluz é ouro, nem todo sorriso traz felicidade, nem toda fé é genuína. Não olhe para os outros, para você querer ser o que eles são. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. O pecado contra o Espírito Santo, ele está dentro desse contexto de hipocrisia.
Quando você vai lá na fala de Jesus, capítulo 12, verso 10, é nesse capítulo que Jesus censura a hipocrisia dos líderes religiosos, que ele diz assim, olha, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, ele diz aqui, não haverá perdão. O objetivo final de Satanás, não se esqueça, é levar as pessoas a cometer esse tipo de pecado, o pecado contra o Espírito Santo. Lucas coloca dentro do contexto da hipocrisia o pecado contra o Espírito Santo. Mas o que o pecado contra o Espírito Santo tem a ver com a hipocrisia? Como eu já disse, a hipocrisia é uma dissimulação, é uma tentativa de parecer, falsear alguma coisa. No fato, ou de fato, em resumo, hipocrisia é você chamar o mal de bem e o bem de mal, é mudar as coisas. E a pessoa, quando cede aos primeiros avanços da tentação do diabo, finalmente, ele vai ser levado a essa condição de hipocrisia, onde ele não vai mais genuinamente ser algo, só vai parecer algo. Quando a gente olha na história de Ananias e Safira, foi isso que aconteceu. A primeira coisa que Pedro menciona é que Satanás encheu o coração daqueles dois. Veja, depois que Satanás encheu o coração, capítulo 5, verso 3 diz que eles mentiram ao Espírito. E quando você vai ao verso 9, depois de mentirem ao Espírito, agora eles tentam o Espírito de Deus. Veja que esse é o processo onde o pecado contra o Espírito leva. Primeiro a gente abre a vida para a atuação de Satanás. Nós então mentimos, lutamos contra o Espírito e finalmente nós nos afastamos do Espírito. Jesus falou sobre esse pecado e ele disse que esse pecado não tem perdão, porque existem diferentes tipos de pecado. Existe o pecado contra o Espírito Santo, que é uma rebelião declarada, e ele é diferente dos demais. Por exemplo, quando você vai à Bíblia aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, você tem a seguinte informação. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, diz aqui o texto, sim, é impossível outra vez renová-los. Ou seja, se alguém se afasta do Espírito a ponto de não mais ouvir a sua voz, essa pessoa não tem mais renovação da sua condição. Ainda em Hebreus 10, o verso 26, diz assim, porque se vivemos deliberadamente, ou seja, pecado da mão levantada, uma rebelião exposta, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido, olha só isso, termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A rebelião, ela nos afasta do Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Não significa que ele não fale mais, mas nós passamos a ser insensíveis a essa voz. E qual é a condição, qual é o efeito disso tudo? Aqui na primeira carta de João, capítulo 5, verso 16 e 17, o apóstolo João diz o seguinte, há pecado para a morte. Ele define isso claramente. E por esse eu digo que não rogue. Sabe o que isso significa? Existem pecados, segundo o apóstolo, que a gente não deve clamar por misericórdia e perdão. E ele continua, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. É difícil entender isso porque existe na Bíblia a definição muito clara que o salário do pecado é a morte. Como é que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte? Existem pecados que têm perdão, mas existe um pecado que a consequência é completa separação de Deus e do Espírito. Que pecado é esse? O que Satanás fez foi levar Ananias e Safira a cometer esse pecado
contra o Espírito Santo. O pecado que é para a morte. O Espírito não trabalha maquiando assim a aparência, você está entendendo? Ele trabalha mudando realidades. Segunda coisa que a gente precisa entender é que o pecado de Ananias e Safira foi contra Deus. Quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe que eles colocaram Deus à prova. Por que o pecado desse casal foi tão ofensivo? Se a gente for analisar a história, o pecado ele foi premeditado. A palavra reter aqui no grego, que é a palavra nosphizomai, significa reter, conservar para si. Essa palavra aparece aqui e também na história de Acã. São os únicos lugares que ela aparece. Deus havia ordenado lá na história de Acã que nenhum despojo da guerra deveria ser retido. Tudo que eles conquistassem deveria ser consagrado a Deus. Mas mesmo sabendo disso, Acã reteve uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e também uma barra de ouro. Quando ele foi confrontado, ele admitiu que ele cobiçou aquilo que não lhe pertencia. Ele pecou contra Deus e apesar de ser um caso muito parecido, Ananias e Safira, eles não tomaram o que era de Deus. Na verdade, eles fizeram o contrário. Eles pegaram o que era deles e disseram que dariam tudo para Deus, mas eles incorreram no mesmo tipo de pecado, a retenção. É por isso que o pecado deles foi um pecado dissimulado, que é a definição de que você vai dar algo e, de fato, não entrega tudo a Deus. Foi o pecado que Acã praticou contra Deus. Lá em Josué 7, o verso 11, diz que ele dissimulou, ele escondeu, ele fez parecer que não havia acontecido nada. Da mesma forma, Ananias e Safira, eles dissimularam, fizeram conta, nada estava errado, mas eles estavam pecando contra Deus. Eles não precisavam ter vendido, nem entregue o valor para a igreja. Eles não precisavam dizer que eles estavam entregando tudo aquilo, mas quando eles mentiram, Pedro demonstrou a verdade diante da mentira, dizendo que eles estavam enganando a Deus. De fato, eles estavam tentando o Espírito de Deus. O pecado aqui, testar o Espírito do Senhor, é o mesmo do que colocar o Senhor à prova. Foi esse pecado que Israel cometeu lá no deserto. Foi esse mesmo pecado que Satanás sugeriu Jesus cometer no deserto da tentação. Em todo caso, que o pecado tem como objetivo colocar Deus à prova, o ofensor sabe que Deus fez uma ordem, ele desobedece para ver se Deus de fato está falando sério e se ele vai reagir ou não. Nesse contexto, a gente precisa entender que Deus ele coloca à prova os pecadores. Nessa história aqui, nós vemos Deus agindo de maneira muito dura. Por que Deus foi tão duro para com esse pecado? O Senhor julga o pecado sempre com severidade. Toda vez que um novo período está para começar, e esse período é importante, a gente vê Deus agindo dessa forma. Existem algumas ocasiões, por exemplo, quando o santuário foi terminado, você vê 2 sacerdotes levando fogo estranho, Nadab e Abiú, porque eles tentaram a Deus, o fogo estranho do Senhor os consumiu. Quando o povo entrou na terra prometida, Deus executou Acã, porque desobedeceu ordens específicas quando eles estavam dentro da terra prometida. E agora, no início da igreja primitiva, o Senhor interrompeu a vida de Ananias e Safira quando eles pecaram contra o Espírito do Senhor. Veja, apesar de Deus não ser o responsável pelos pecados dessas pessoas, Ele usou esses julgamentos como advertência para o seu povo, inclusive para nós. Que advertência é essa? Que o pecado contra o Espírito também é um pecado contra a igreja. Como Satanás ele não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro, com as perseguições que se seguiram na cidade de Jerusalém, agora ele queria destruir a igreja de dentro para fora, colocando no coração de Ananias e Safira o desejo de imitar a devoção e a fé. Se eles tivessem tido sucesso, a igreja teria um risco muito grande de continuar sobre a autenticidade e o poder do Espírito. Que ela seria uma ferida de morte para a igreja. Mas o que era para ser um problema
se transformou numa grande bênção. Atos 5:11 diz que sobreveio um grande temor a toda a igreja. Por mais ataques que a igreja sofra, ela está segura porque ela não está nas mãos de alguém que falha. Ela está nas mãos que não tremem, nas mãos de Deus. A igreja é imperfeita, mas mesmo assim ela reflete o brilho da graça e da glória de Deus. Mesmo sendo dirigida por homens, você está entendendo que são falhos, ela pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É por isso que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena fazer parte do seu povo. Vale a pena entregar a vida a Jesus. Eu queria hoje te convidar a experimentar a graça que transforma e que liberta. Essa graça é uma graça especial do Espírito do Senhor. Ela nos ajuda a nos afastarmos das tentações. Ela nos ajuda a nos afastarmos do diabo. Ela nos aproxima da cruz, do arrependimento, da confissão. Talvez você tenha no seu coração a incerteza: será que eu pequei contra o Espírito? Deixa eu aliviar o seu coração. Se você pensa assim, saiba que Deus ainda fala ao seu coração. Eu queria fazer uma oração especial para aliviar e você experimentar verdadeiramente a graça aqui dentro do seu coração. Você pode orar comigo? Senhor, a estudarmos essa história, nós entendemos que precisamos de Ti, precisamos da Sua graça. Nos livra dos pecados, especialmente do pecado contra o Espírito. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós temos a alegria aqui de dizer para você, a equipe de produção e eu, que esse guia de estudos da Bíblia foi preparado com muito carinho para você entender mais sobre esse tema tão importante do Espírito Santo. Inclusive, tem aqui uma lição que fala sobre o assunto do pecado e como você superar o pecado pela influência do Espírito. Então, entre em contato com a gente agora. Está vendo o telefone que está aparecendo aqui? O número do WhatsApp? 12 98244 4449. Entre em contato com a gente e eu tenho certeza que quando você receber na sua casa, no seu trabalho, onde você quiser esse guia de estudos, a sua vida não vai ser mais a mesma. E eu queria agradecer especialmente os anjos. E nós temos um desafio, porque a partir de agora nós estamos aqui numa campanha especial dos Anjos da Esperança, convidando você, que é anjo, a fazer uma doação especial. Como é que você pode fazer isso? Entre em contato aqui com esse telefone 12 21 27 30 30 e tire as suas dúvidas do que você pode fazer de doação especial para ajudar a Novo Tempo a continuar levando esperança. Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente durante esse programa. Passou rápido aqui demais, nós estamos nos despedindo, mas a gente tem que terminar lembrando que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.